Se você está pensando em fazer um consórcio, existe uma pergunta que provavelmente está definindo toda a sua decisão nesse momento. E não é sobre parcela, não é sobre contemplação, não é sobre juros, é uma pergunta muito mais profunda. Eu escuto ela quase todos os dias. Consórcio vale a pena ou eu estou correndo um risco desnecessário? E eu quero te dizer que após esse vídeo você vai sair com uma visão muito mais ampla sobre a ferramenta consórcio para aquisição de bens. E essa é a pergunta mais madura que você pode fazer. É uma pergunta que atinge 9 em cada 10 clientes que pensam em fazer um consórcio. Mas sabe por quê? Depois que a pessoa entende como funciona o consórcio, ela precisa tomar uma decisão racional. E essa decisão não pode ser tomada na emoção. E hoje eu quero te responder isso como eu responderia para um cliente sentado na minha frente, olhando no olho dele, sem discurso de venda, sem resposta pronta, com visão estratégica. Que a verdade é que o consórcio pode ser excelente ou pode ser uma decisão completamente inadequada. E o que define isso não é o produto, é o seu momento de vida. A primeira coisa que eu preciso te mostrar é que a maioria das pessoas faz essa pergunta do jeito errado. Quando alguém pergunta se é arriscado, normalmente ela está misturando várias coisas ao mesmo tempo. Medo de perder dinheiro, medo de não ser contemplado rápido, medo de não conseguir pagar, medo de descobrir que escolheu errado. E no final, medo de ter caído em algo que não entendeu. Então, definitivamente, o risco não é uma coisa só. Existem tipos diferentes de risco e você precisa entender qual deles realmente está te preocupando. E aqui talvez venha a maior virada mental desse vídeo. O maior risco do consórcio, na maioria das vezes, não está no produto, está no desalinhamento entre a ferramenta e o seu objetivo. Vamos trazer isso para a realidade. Vamos imaginar duas pessoas, dois momentos de vida diferentes e duas decisões parecidas na aparência, porém completamente diferentes na prática. A primeira história é a do João. O João vai se casar em 6 meses. Como muita gente nessa fase, ele começa a procurar uma forma de comprar o primeiro imóvel. Ele quer, de fato, começar a vida com a esposa dentro da própria casa, com aquela sensação de estabilidade, de conquista, de começo certo, com o pé direito. No meio dessa busca, aparece o consórcio. E ele ouviu exatamente o que quase todo mundo gostaria de ouvir. Faz o consórcio, pois não tem juros, as parcelas são menores, as parcelas são muito mais baixas do que o financiamento. Aquilo soou inteligente, soou econômico, soou quase como música para o João. E o João entrou, mas tem um detalhe que muda tudo. Ele não entrou porque tinha uma estratégia, ele entrou porque basicamente a parcela cabia no bolso naquele momento e parecia uma decisão assertiva financeiramente. Como ainda morava com os pais e não pagava aluguel, sobrava um dinheiro bacana. E foi justamente essa sobra momentânea que deu ele a sensação de que estava fazendo um bom negócio. Só que uma coisa é a parcela caber no bolso hoje, outra, muito diferente, é a estratégia fazer sentido para o prazo em que a vida exige. E foi aí que começou o problema do João. O João não entendeu de verdade como funcionavam os lances, não avaliou o histórico de grupo, não entendeu de contemplação, não montou uma reserva, não criou um plano. Na prática, ele assumiu um compromisso importante sem dominar o mecanismo que sustentava aquela decisão. E quando a gente fala de imóvel, isso não é detalhe, isso é a base. Porque o João não quer um imóvel algum dia, de forma planejada. Ele precisa desse imóvel em 6 meses, isso é fato. E como ele não tem reserva financeira para ofertar um lance e acelerar a contemplação, no fundo ele não entrou em um projeto estruturado, inteligente. Ele entrou em uma aposta de que seria de fato contemplado nesse tempo. Uma aposta de que a sorte resolveria o que o planejamento não resolveu. Uma aposta de que o relógio da vida iria obedecer ao improviso financeiro. Agora pensa no peso disso. Se a contemplação não vier no prazo que o João quer, imagina, ele vai precisar casar do mesmo jeito. Ele não vai separar da esposa por causa disso. Vai precisar sair da casa dos pais, vai precisar correr para alugar um imóvel às pressas. E aí a conta muda completamente, porque ele não pode se ver preso em duas pressões ao mesmo tempo. A parcela do consórcio e o valor do aluguel. O que parecia economia pode virar sufoco. O que parecia inteligência, com o tempo começa a virar ansiedade. O que parecia uma boa decisão começa a se transformar em arrependimento. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. O problema não foi o consórcio, o problema
foi usar a ferramenta de planejamento para tentar resolver uma urgência que exige previsibilidade. Em casos assim, antes de falar em vale a pena ou não vale a pena, o que precisa existir é uma análise minuciosa e honesta. Talvez para o João nem o financiamento seja viável agora. Talvez o momento de vida dele simplesmente não comporte uma compra imediata sem reserva, sem estrutura. Talvez a decisão mais madura não seja forçar a compra, mas assumir temporariamente um aluguel mais baixo, organizar a vida financeira com inteligência e, paralelamente, estruturar um consórcio menor, que seja sustentável, sem aquela pressão de urgência. Porque maturidade financeira não é fazer o que parece mais barato, é fazer o que faz mais sentido para a fase da sua vida, analisando o momento atual, mas também o médio e longo prazo. Agora, olha a segunda história. A Maria tem 30 anos, carreira estabelecida, boa renda, disciplina financeira e ainda mora com os pais. Mas a diferença do João é que ela não está correndo contra o tempo. Os pais não pressionam sua saída. Ela não tem um casamento marcado daqui a 6 meses. Ela não está tentando apagar incêndio. O imóvel próprio para ela não é uma emergência, é um projeto. E isso muda tudo. Maria quer conquistar o imóvel dela. Ela quer, assim como o João, mas quer fazer isso com inteligência patrimonial. Ela entende que não está apenas comprando uma casa, ela entende que está construindo um ativo e que está de fato utilizando uma ferramenta para formar patrimônio no médio prazo. Percebe a diferença? Ela não entra no consórcio porque a parcela é bonitinha, mais barata do que o financiamento, menos juros. Ela entra porque o prazo faz sentido, porque o fluxo financeiro dela comporta e porque ela consegue manter consistência sem apertar a própria vida. Porque existe compatibilidade entre ferramenta, perfil e objetivo final. Como não tem urgência, a Maria não vive refém da contemplação imediata, ela não precisa violentar o próprio caixa, não precisa entrar em desespero, não precisa descapitalizar por impulso. Ela pode pagar as parcelas mês a mês com tranquilidade. Pode estudar estratégias para contemplar melhor e pode até guardar um dinheirinho para um lance futuro, mas sem ansiedade, sem afobação, sem transformar patrimônio em tensão emocional. Para ela, o consórcio não é um risco, é um método, não é uma armadilha, é uma forma de alavancagem patrimonial sem precisar utilizar uma linha cara como financiamento e sem precisar descapitalizar muito valor à vista. E é exatamente por isso que eu falo para você que não existe resposta pronta quando alguém pergunta se o consórcio é de fato arriscado ou não. Porque a resposta correta quase nunca está na modalidade sozinha. Ela está no encaixe, na compatibilidade entre a modalidade e a vida real daquele cliente que está pensando em adquirir uma carta de crédito. E o mesmo consórcio que pode frustrar o João pode ser extremamente inteligente para Maria. Isso revela uma verdade que muita gente ignora. O risco não está necessariamente no consórcio. O risco está em entrar sem clareza, sem estratégia, sem alinhamento de expectativa, sem compreender o próprio perfil. E olha, quando não existe essa análise, a pessoa não compra uma solução, ela compra uma ilusão. Mas quando existe profundidade, leitura de cenário, planejamento verdadeiro, o consórcio deixa de ser promessa vaga e passa a ser o que realmente ele deveria ser, uma ferramenta patrimonial inteligente. Por isso, antes de decidir o caminho certo, não é perguntar apenas se o consórcio é bom ou ruim. A pergunta certa é, essa estratégia faz sentido para mim? Para o meu prazo, para a minha estrutura financeira e para o que eu realmente preciso construir? Porque quando a resposta é ignorada, nasce a frustração. Mas quando essa resposta é enfrentada com maturidade, nasce um projeto muito mais sólido. O patrimônio se constrói no alinhamento entre estratégia, capacidade financeira e tempo. Quando esses três pilares não conversam, o que parecia uma decisão inteligente começa a gerar frustração, porque a ansiedade quer velocidade, mas o patrimônio existe maturidade, tanto pessoal quanto financeira. A ansiedade quer resposta imediata, mas construção patrimonial vai, de fato, exigir processos claros. E quem toma decisão para aliviar a emoção do presente, muitas vezes compromete a tranquilidade do futuro. Por isso eu sempre digo uma frase que muda completamente a mentalidade de quem está pensando em entrar em um consórcio. Não entre em um consórcio para aliviar a ansiedade de não estar fazendo nada. Entre para executar um plano. Percebe a diferença? Na primeira opção, você está entrando para anestesiar um desconforto emocional. Na segunda opção, você está construindo patrimônio com intenção, com lógica, com previsibilidade. Essa mudança de mentalidade transforma completamente a decisão. Porque quando você entra por ansiedade,
Qualquer demora vira sofrimento. Cada assembleia sem contemplação vira frustração. Cada mês parece uma eternidade. Cada parcela começa a pesar emocionalmente. Agora, quando você entra com um plano claro, o tempo ele deixa de ser inimigo. O prazo começa a fazer parte da estratégia. Você entende o processo, respeita o ciclo, mantém a constância das parcelas. E a ferramenta trabalha a seu favor. Esse talvez seja o divisor de águas entre o projeto patrimonial bem construído e um projeto que termina em arrependimento. Então é fundamental um alinhamento entre expectativa e realidade. Toda escolha financeira tem um preço, sempre. Isso é fato. Não existe bônus sem ônus. Não existe vantagem sem contrapartida. Não existe caminho perfeito. O que existe é entender qual é o preço que você está disposto e preparado para pagar. Se você quer velocidade, então existe um preço para a pressa. No financiamento, por exemplo, o grande bônus é você ter aquele bem quase que de forma imediata. Você entra num imóvel extremamente rápido, em 1, 2, 3 meses, resolve a urgência, atende o prazo de vida. Mas o ônus é claro e todo mundo sabe, você vai pagar por essa velocidade. E esse preço vem em forma de juros, parcelas mais pesadas e um custo total muito maior ao longo do tempo. Ou seja, a pressa tem um custo. Agora no consórcio a lógica se inverte. O grande bônus é justamente não carregar o peso dos juros bancários. É uma ferramenta extremamente inteligente para quem pensa em construção de patrimônio e consegue respirar o tempo da estratégia. Mas o ônus está no prazo. Você troca custo financeiro por tempo, porque você não vai ter o bem imediatamente, a não ser que você tenha um bom lance e faça um bom estudo junto com um profissional qualificado de contemplação rápida. Percebe como toda decisão carrega um preço? No financiamento você compra tempo com dinheiro e no consórcio você compra economia com tempo, com planejamento. E nenhuma das duas opções é por si só melhor ou pior. Tudo depende do seu momento de vida. Se você tem urgência, talvez o preço dos juros faça sentido. Se você tem possibilidade de comprar de forma planejada e horizontes de médio prazo, o preço do tempo e uma estratégia com consórcio bem desenhada seja muito mais inteligente para o seu perfil. O erro está quando a pessoa quer o bônus, mas quer ignorar o ônus, quer rapidez sem pagar por ela, quer rapidez sem pagar o preço da pressa, quer economia sem respeitar o prazo e quer patrimônio sem aceitar o processo. É preciso plantar para colher e é preciso esperar esse tempo da semeadura. E olha, toda decisão patrimonial madura começa pela aceitação do preço que acompanha a escolha. Sempre que você escolhe algo, você está abrindo mão de outra coisa. Isso é uma lei da vida. Por isso a pergunta nunca foi como evitar o risco, porque risco zero não existe em qualquer transação financeira. A pergunta correta é qual preço faz sentido para o meu objetivo, para o meu momento de vida. Essa é a visão de quem constrói patrimônio. Não é sobre fugir do custo, é sobre escolher conscientemente qual custo faz sentido pagar hoje para proteger o futuro. Então assim, se você estivesse aqui na minha frente agora e me perguntasse, afinal, vale a pena ou é arriscado um consórcio? Eu responderia exatamente assim, vale muito a pena. Para quem tem visão de médio e longo prazo, para quem entende o próprio momento de vida, para quem sabe diferenciar urgência de planejamento, para quem não está comprando no impulso, mas construindo um projeto. Agora pode ser arriscado? Pode, francamente, pode sim, mas não porque a ferramenta é ruim, sim porque muita gente entra sem estratégia, sem estabilidade, sem clareza do próprio prazo, sem entender o preço que está disposta a pagar. E aqui existe um ponto muito importante que precisa ficar claro. Muita gente pensa que o consórcio não serve para quem tem pressa, acredita que é só sorteio, e isso não é verdade. O consórcio também pode atender a urgência, mas assim como no financiamento, a pressa tem um preço. Se a necessidade for parecida com a do João, por exemplo, um prazo curto, como 6 meses, devido a um casamento ou alguma outra necessidade, será importante ter um bom recurso para lance. Da mesma forma que no financiamento. No financiamento você precisa de uma boa entrada para viabilizar a operação e melhorar as condições. Percebe a lógica? No financiamento a velocidade costuma ser comprada com juros e entrada. No consórcio, a velocidade pode ser construída com uma boa estratégia de lance e reserva financeira. Em ambos os casos, a urgência exige preparo. O erro não está em ter pressa. O erro está em querer velocidade sem ter estrutura e condição financeira para sustentar essa velocidade. Por isso o consórcio não é uma armadilha, não é furada, não é golpe, igual muita gente fala.
A verdadeira armadilha é usar a ferramenta errada para o objetivo errado. É querer resolver urgência sem ter caixa, sem ter condições de pagar o preço da pressa, o preço do imediatismo. Agora, para concluir com você, independente do seu objetivo, seja conquistar o primeiro imóvel, fazer um upgrade imobiliário para trazer mais conforto para sua família, ou construir renda passiva e uma aposentadoria patrimonial com imóveis, esse canal foi feito para você. Aqui a gente fala sobre construção patrimonial com profundidade, sem promessa fácil, sem sensacionalismo, sem decisões no impulso. Se esse conteúdo te trouxe clareza, eu te peço duas coisas que fazem total diferença. Primeiro, curta esse vídeo aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que essa mensagem chegue para mais pessoas que hoje possam estar com essa mesma dúvida. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que esteja passando por um processo de compra imobiliária e talvez esteja em dúvida, inseguro entre consórcio e financiamento, não sabe direito o que faz, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque aqui o nosso compromisso não é vender sonho, é construir uma visão e um plano claro, seja ele através de um financiamento ou através de um consórcio, para atender a necessidade pessoal e financeira de cada cliente. E se você quer desenhar isso com mais clareza para a sua realidade atual, eu também posso te ajudar. Sem pressa, sem promessa fantasiosa, mas sim com uma estratégia clara. Vou deixar aqui na descrição a forma de você conseguir falar conosco, com o pessoal aqui da IGR Patrimonial. E para concluir esse vídeo, eu quero muito te ouvir. Comenta aqui embaixo qual é a sua maior dúvida sobre consórcio, financiamento, investimentos em imóveis ou construção de patrimônio. Eu me comprometo a responder. E se essa dúvida eu perceber que ela está repetindo entre várias pessoas, eu trago um próximo vídeo destrinchando esse tema com mais profundidade. Um grande abraço e continue com a gente, arquitetando renda.